O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais um mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cegos de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos amados, povo querido, nós aqui nos reunimos e não canso de lembrar, toda terça-feira. Não é só a missa, é toda a programação TV e rádio voltado para Jesus das Santas Chagas. Se assim não é, deveria ser rádio e TV, porque terça-feira é marcado, terça-feira, Jesus das Santas Chagas. E nós queremos, toda essa programação voltada para Jesus das Santas Chagas, lembrar o quanto nosso Senhor nos ama, e que tendo sido morto, verdadeiramente morto, paixão, morte e ressurreição, Ele vem em nosso auxílio. Como é importante essas duas realidades do Cristo crucificado, sempre, nunca esqueça, olhemos para a cruz para sentir o amor de Deus, e olhemos para o Cristo ressuscitado, que está presente nas santas chagas de Jesus, é ressuscitado, para ver a vitória do amor. São duas realidades, eu repito, no Cristo crucificado, onde Cristo esteve e nos amou até o fim em morte de cruz, na obediência ao Pai. No Cristo glorificado, porque a imagem das santas chagas é do Cristo ressurrexo, o Cristo ressuscitado, o Cristo onde proclama a vitória do amor. E nas suas santas chagas, dolorosas e gloriosas, a certeza de que delas nos vem a misericórdia divina. Esse é o mistério, é cristocêntrico, é uma fé fundada, baseada naquilo que tem que ser Jesus Cristo. E quando hoje, por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos pedindo as graças e os frutos da redenção. Que graça maior do que isso? Do Cristo que quer nos redimir na nossa história pessoal, no meio de uma pandemia, em meio a tantas dificuldades, e vivemos tempos difíceis. Eu só digo isso, tempos difíceis, em muitos aspectos. Pedir que o Senhor, que é e sempre será, possa com seu sangue redentor curar as feridas. Curar as feridas. Filhos queridos, e quando nós propomos, seja na missa, no terço das Santas Chagas, quem reza o terço das Santas Chagas? Levante a mão. Isso. Quando a gente faz a novena das Santas Chagas, quando nós propagamos que as capelinhas passem pelas casas,
como diz, está escrito no umbral de toda a capelinha das Santas Chagas, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24: por suas chagas fomos curados. Que aconteça, e isso está acontecendo, que as famílias, que os casais possam de fato experimentar dessa graça redentora do Cristo, que cura, liberta e salva. Ainda mais neste mês que estamos pedindo pela família, livrai-nos do mal. Filhos queridos, o evangelho de hoje, em Mateus, ele começa com os ais de Jesus, não exatamente na sequência dos primeiros ais, ele já passa para o segundo. Inclusive a leitura, a antífona de hoje nos diz: a palavra do Senhor é viva. A antífona nos diz assim: é eficaz. A palavra julga os pensamentos. Isso é muito forte. A palavra julga os pensamentos, as intenções do coração. Então, exatamente dessa antífona do Evangelho, nós podemos entender o que é que nós queremos com essa capelinha das Santas Chagas, os mensageiros que estão com a devoção das Santas Chagas, com a Léxio Divina, a leitura orante que faz parte do nosso carisma. É uma forma de rezar da obra Evangelizar é Preciso, é um jeito de rezar desta obra. O que nós queremos é que a palavra de Deus nos coloque em xeque. É isso mesmo. Se você observar, eu estou fazendo a novena de Santa Mônica Santo Agostinho, que se celebra quinta e sexta, bem na quinta, né? Quinta-feira que nós teremos à noite, a última quinta-feira das 7, com a árvore genealógica que cada um está fazendo. Não deixe de fazer. Filhos, o que é que nós estamos querendo com isso? E com a novena, nós não falamos só de Santo Agostinho, Santa Mônica, trazei de volta aquele filho perdido. Não. Antes de apontar o dedo, a novena começa assim: Santa Mônica, Santo Agostinho, e eu sempre convido, bata no peito, dai-me a graça da verdadeira conversão. A minha graça, a graça da verdadeira conversão, sangue de Cristo, recaia sobre mim e purificai-me, recaia sobre mim e lavai-me. E é isso que nós queremos para as famílias. O Evangelho vem nessa linha. Nós estamos em Mateus, capítulo 23, mas não é do começo, é a partir do versículo 23 a 26, e eu explico, porque amanhã continua. É bom, esse texto de Mateus, diferentemente de Lucas, é um contraponto com as bem-aventuranças. É como dizendo, Jesus tem as bem-aventuranças e agora ele começa a fazer as suas denúncias, ou como você queira, os seus ais. E não é só para os mestres da lei e para os fariseus, é para todos nós, sem exceção. Veja como o texto de hoje, ele diz de uma forma bastante clara. Ele começa quando ele diz: ai de vós, mestres da lei, hipócritas, que pagais o dízimo do hortelã, da erva doce e do cominho, e deixa de lado o mais importante da lei, a justiça, misericórdia e santidade. Não devias deixar de pagar o dízimo, mas deveriam também viver o mais importante, o ensinamento, a justiça, misericórdia e fidelidade. Guias cegos. O que é que o Senhor está questionando? Ele está questionando exatamente os fariseus, os mestres da lei, e a nós, que às vezes nós ficamos preocupados com coisas menores, particularidades, coisinhas da fé, brigando por coisinhas e julgando e achando que coisas pequenas são mais importantes do que as últimas.
repito, dizendo aos fariseus, gente, o hortelã não valia muito, o cominho menos ainda, não se iluda. Quando diz Jesus aqui, vocês estão tão preocupados com ervas tão sem valor, querer pagar dízimo da erva doce, querer pagar dízimo do cominho. Ele está dizendo, e quando ele cita, segundo os exegetas, são ervas que tinham pouco valor no seu tempo, a hortelã. E lembrando que eles usavam muito para fazer, e até hoje, eles usam muito, e era de pouco valor. E diz assim, vocês estão preocupados com coisas tão pequenas, tão ínfimas, tão superficial. Vocês estão dando valor a regras, a leis mosaicas, que não são as mais importantes. Lembre que Jesus é o novo Moisés, é aquele que traz a real interpretação. E ele diz, vocês estão esquecendo que a lei maior do Antigo Testamento, e vale para nós, porque Jesus ratificou essa lei. Quando perguntaram a Jesus qual o maior de todos os mandamentos, Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é esse amor a Deus e ao próximo? Ele explica em 3 palavras: a justiça, misericórdia e fidelidade. Eu te pergunto, às vezes a gente, dentro no seio da comunidade, às vezes na nossa vida, nós não vivemos o amor a Deus e ao próximo. Não é fácil. Amar a Deus a gente acha fácil, mas na medida em que amar a Deus na proporção que eu amo meu irmão, aí a gente percebe o quanto é difícil. E não é o irmão que nos faz o bem, é amor aos inimigos, é amor quem nos pisa no calo, quem nos causa dificuldades. E como se expressa esse amor ao próximo? Primeiro, a justiça. E isso vale para todos nós cristãos, católicos ou cristãos. Viver a justiça, sermos pessoas justas, a exemplo de São José. Justos, honestos. Parece que não é uma virtude ser honesto, mas é sim. A honestidade é um dos elementos da justiça. A misericórdia. Como é difícil e como é exigente ser misericordioso. Porque a misericórdia, ela se mostra exatamente para aquilo que, algo que já está caído, né? Ninguém é misericordioso, sempre a misericórdia implica do mais para o menos. Deus é misericordioso e se mostra misericordioso. Quando nos é exigido ter misericórdia de alguém, não é que nós somos mais importantes, é porque geralmente o outro nos ofendeu, o outro nos feriu, o outro nos decepcionou, porque ninguém vai ter misericórdia de alguém no cotidiano, no normal da vida. Você entende o que eu estou dizendo? Quando é que você é chamado a ter misericórdia? Quando o outro precisa de ajuda. Mas quando o outro precisa de ajuda, a gente pisa. Quando o outro precisa de ajuda, a gente difama. Quando o outro precisa de ajuda, a gente nega o coração. Quando o outro precisa de ajuda, você põe na geladeira. Deus é misericordioso, isso do próprio conceito da misericórdia. Deus é misericordioso porque Ele é mais. Ele é a misericórdia por excelência. E quando Deus mostra misericórdia? Quando nós caímos. Não é assim na tua vida e na minha? Quando é que a gente pede misericórdia? Tenha misericórdia de mim, Senhor. Olha na Bíblia, as pessoas que foram até Jesus pedir misericórdia, porque estava com o filho doente, porque estava com a filha quase morta, porque estava sendo uma criança endemoniada. Não foi? Foi ou não foi? Pelo menos faz assim, pelo amor de Deus, se é ou não é, para eu ter um feedback, que com as máscaras não enxergo já nada. Filhos, então se Deus age de misericórdia, porque Ele é mais, e porque nós pecamos, na absolvição, eu te absolvo dos teus pecados, na misericórdia. Eu dou unção dos enfermos, na misericórdia. Então, quando é no amor ao próximo que nós exerçamos a misericórdia?
quando o outro cai, quando o outro precisa, e não necessariamente tenha caído sem ter cometido um pecado. Não aceito o pecado, mas aceito o pecador. Você entendeu o que eu estou falando? Está claro isso? Porque é fácil falar, eu tenho misericórdia, quando está tudo bem. Nossa, que misericórdia, né? Não. E aqui é difícil, como hoje aquela mãe, para pensar, de Santa Catarina, o filho larga os netos com ela, Lourdes de Ponte Serrada, Santa Catarina. Olha a partilha dela. O filho e a nora, não sei se casaram ou não são casados, saíram para o mundo, estão vivendo na rua. Há 2 meses atrás deram uma notícia. Sabe o que essa mãe faz? Ela diz: todo dia eu estou com o Senhor de joelho dobrado, clamando a Jesus das Santas Chagas, que volte, que eu acredito que o meu filho será resgatado. Isso é misericórdia. Primeiro, um coração que é capaz de perdoar, até as próprias frustrações que tinha do filho. O filho único. Diga qual mãe que não tem um filho único, que não espera que o filho vai ser amparo. Qual mãe que já está uma avó que espera que vai ter 2 crianças largadas? Se vire. É ou não é assim? Tem que primeiro perdoar, depois rezar. Eu te digo, às vezes na nossa comunidade, nas nossas igrejas, no nosso ambiente de trabalho, nos falta ser justos, ser misericordiosos, perdão. E terceiro, fidelidade. Fidelidade. Aqui não estou falando de fidelidade entre casais, fidelidade com Deus, fidelidade com meu irmão, fidelidade com a fé. Por isso, você entende que quando Jesus fala, ai de vós, Ele está falando de nós. Que às vezes ficamos, acendo ou não acendo vela? Faço isso ou não faço aquilo? Ficamos nas picuinhas. Ficamos, não que não seja, não que nosso Senhor não falou que devemos ter preocupações, mesmo em relação ao dízimo. Não é isso, que todo mundo tem que ser dizimista. Jesus já falou aqui, não fui eu não bota coisa na minha boca não, meu filho. Que todo mundo tem que ser dizimista, Ele falou aqui, que pague o dízimo, mas não descuide da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Isso é pegar a cada um de nós cristãos e dar uma balançada assim, meu filho. E você lembra que domingo, eu sempre puxo domingo, você já percebeu, né? Tanto que quem não vai na missa no domingo fica meio bravo, porque eu sempre puxo. Domingo nosso Senhor contou a história de uma parábola de um homem que chegou com vestes, chegou na festa, entrou na festa e não tinha roupa. Você lembra disso? A roupa não era adequada. Foi domingo? Foi um dia dessa semana. Eu lembro assim. E eu contei que São Gregório Magno explicava que ele entrou na festa porque tinha fé. Eles deixaram entrar, ele tinha um cartão de visitas para poder entrar na festa, porque ele era um homem de fé. Mas o que era então a veste que não era adequada para a festa? Era a falta, São Gregório Magno, era a falta do amor a Deus e ao próximo. Se aplica hoje. Mesmo que tenhamos fé, se nos falta a justiça, a misericórdia e a fidelidade, nós não vamos no banquete. Ainda mais quando a porta se fechar. Outro texto de Jesus, porque um texto evoca outro. Quando a porta entrar, a porta se fechar, baterão: Senhor, Senhor, abra a porta, eu fiz milagres em teu nome. Apartai-vos de mim, vós que não praticais a justiça. Segundo bloco, amanhã continua. Segundo bloco de Mateus 23, agora nós já estamos depois do guia cegos, versículo 24. Não é para eles, é para nós. Guias cegos, vós filtrais o mosquito
engolis o camelo. O que eles estão falando? Que os fariseus faziam isso. Existia uma, não é fariseu, o judeu de modo particular, tinha uma preocupação tão grande quando faziam um suco, é verdade, quando faziam um chá, de coar, para que nenhum mosquito fosse no suco, para não ser contaminado. E Jesus fala assim: ah é? Vocês estão tão preocupados em engolir um mosquito no chá, no suco, e comem um camelo? Isso é um ditado. Às vezes somos assim. Às vezes a gente fica preocupado com coisas tão pequenas e engole, quer dizer, faz concessão para outra coisa tão pior. E aí vem a sequência: vós limpais o prato por fora e esquece por dentro. O que é que o Senhor está denunciando? Está denunciando uma dicotomia, está denunciando uma dicotomia entre o fora e o dentro. Não vem uma palavra, um sinônimo de dicotomia, entenderam, né? Não me vem outra palavra, me faltou sinônimo agora. Vós limpais o copo por fora, o prato por fora, e por dentro está sujo. O que ele está denunciando aqui? Quando há uma disparidade entre aquilo que eu sou e aquilo que finjo ser, entre aquilo que sou e aquilo que aparento. O Senhor está pedindo uma limpeza por dentro. Lembro outro texto, sempre puxando. Da onde sai a devassidão? Onde sai o roubo? Onde sai a idolatria? Do coração humano. Se eu e você, nessa perspectiva de bem-aventurados, porque aqui eu falei, é um contraponto à bem-aventurança, não olharmos para o nosso interior, meus irmãos, dentro de nós vai ficar coisa ruim. E você sabe que às vezes a gente tem que se perguntar, e eu digo que é só graça de Deus, viu gente? Não é fácil limpar por dentro. Se tivesse uma substância, né? Se a gente tivesse uma fórmula que a gente fazia, pelo amor de Deus, água sanitária não queima, só Deus livre. Mas eu digo assim, tivesse alguma coisa, né? Se a gente pudesse adicionar na água benta que tomasse, lavasse por dentro. Mas na verdade, para lavar por dentro, é só o sangue de Jesus. É a luta diária. A Eucaristia faz isso. Uma das dimensões da Eucaristia, da dimensão do comer o corpo de Cristo, é ser remédio. Uma das dimensões da Eucaristia, quando a gente come, não estando em pecado grave, mas nos nossos pecados, fazer o quê? Se a gente for esperar não ter pecado para confessar, para comungar, a gente não comunga nunca. É pedir para Deus: Senhor, expurgar, o verbo se conhece, da onde vem purgativo, da onde vem purgar, purgue de mim, do meu interior, me ajude a limpar primeiro por dentro. É a mesma coisa que alguém querer fazer uma limpeza de vidro, né? Você olha para o vidro, você pode limpar por dentro. Eu vejo aqui pela igreja, se você limpar por dentro, por fora é difícil, tudo muito alto, nunca parece limpo. Mas também se você limpar por fora e dentro estiver sujo, você entende o que nosso Senhor está dizendo? Hoje nosso Senhor mexe com todo mundo, meu filho. Aqui todos nós temos as nossas impurezas internas, temos as nossas incoerências. Nosso Senhor disse: não seja cego. Ele está dizendo para mim, Padre Reginaldo, não seja cego. Está dizendo para você: não seja cego. Limpa primeiro por dentro, para que também fora fique limpo. Eu queria que cada um perguntasse: o que é que a gente está precisando alvejar no sangue do Cordeiro? Translucidar, clarear, expurgar, purificar. Onde o Senhor está pedindo que nós de fato sejamos justos, misericordiosos e fiéis.